Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo da série de vídeos sobre home office do canal Trabalhismo. As perguntas principais que eu pretendo responder aqui nesse vídeo são: quais as regras sobre horário de trabalho no teletrabalho ou home office? Eu sou o advogado Breno Brandão e esse é o canal Trabalhismo, onde a gente explica os direitos trabalhistas com uma abordagem focada em conscientizar o trabalhador. Pessoal, dentre as maiores polêmicas do teletrabalho, certamente estão incluídas as questões sobre controle de jornada, separação do tempo de trabalho e do tempo de descanso, além dos direitos dos trabalhadores receberem ou não horas extras. A partir da reforma trabalhista, realizada em 2017 pelo governo de Michel Temer, a CLT passou a prever que a parte da CLT que se refere à duração do trabalho não é aplicável aos teletrabalhadores. Agora a gente tem que entender o motivo e as consequências dessa mudança. Eu entendo que você queira saber de forma rápida e objetiva quais são as consequências práticas, o que efetivamente muda na sua vida, mas por favor, preste atenção nessa minha dica. Você só consegue compreender as consequências de uma regra quando, primeiro, compreende os motivos dela. Me acompanha nessa explicação que no final você vai perceber a diferença da minha explicação para as outras respostas que você possa achar por aí na internet. Então, vamos lá. Estava dizendo que a CLT passou a dizer que o teletrabalhador não está incluído nas regras sobre duração do trabalho da própria CLT. Perceba a minha ênfase no detalhe de que isso só se refere às regras de jornada da CLT. Isso quer dizer que continuam valendo para o teletrabalhador todas as regras de jornada que estiverem previstas em outros lugares, por exemplo, na Constituição Federal, nas normas sindicais, os acordos ou convenções coletivas e, inclusive, no seu acordo de teletrabalho. Isso mesmo, o acordo realizado entre empregado e empregador sobre o teletrabalho deve conter cláusulas sobre jornada de trabalho. E é nesse ponto que eu quero te ajudar. A modificação feita na CLT usou como argumento o fato de que o teletrabalhador, por trabalhar fora das dependências do seu empregador, teoricamente não seria possível um controle exato do tempo de trabalho, tanto em relação aos horários de entrada e saída, quanto em relação aos intervalos. Sendo assim, não seria possível para o patrão ter certeza se o teletrabalhador trabalhou mais ou menos do que a jornada contratada. É justamente por isso que o teletrabalhador, a princípio, não tem direito de receber horas extras e também não pode ter contrato de jornada parcial. Só explicando rapidinho, a jornada de tempo parcial é aquela que é de 30 horas semanais, ou menos que isso. E por ter essa carga horária reduzida, é permitido que o salário seja pago proporcionalmente à quantidade de horas contratadas. Daí, se a gente aceitar essa lógica de que não é possível o patrão controlar o tempo de trabalho quando a pessoa não está na empresa, não será possível registrar se a jornada foi realmente de 30 horas semanais para o trabalhador de tempo parcial. Essa teoria da impossibilidade de controle de jornada tem dois problemas principais. O primeiro é que a Constituição Federal, que é superior à CLT, determina que a duração do trabalho não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. E determina o direito sagrado a uma folga em cada semana. Isso está tudo lá na Constituição. O segundo problema é que, na prática, a gente sabe que boa parte das empresas tem sim instrumentos para fiscalizar se o empregado está ou não trabalhando. E nesses casos a empresa faz sim o controle da jornada. E aí, como lidar com esses problemas? Eu vejo dois caminhos que são possíveis e os direitos do trabalhador sofrem diferenças significativas em cada um desses caminhos. E você precisa compreender
todo este contexto que eu estou te passando para conseguir perceber como você pode se beneficiar ou mesmo pode ser prejudicial para você. O primeiro dos dois caminhos possíveis é quando o empregado e o empregador reconhecem a possibilidade de controle de jornada e elaboram um bom acordo sobre isso. O segundo caminho é quando a jornada realmente não é controlada e empregado e empregador precisam chegar em um acordo sobre como a produtividade será avaliada e sobre como vão respeitar a obrigação constitucional de não superar 8 horas diárias e 44 horas semanais. Esses dois caminhos são legítimos perante o direito e eu vou falar um pouco mais de detalhes sobre eles, para que você termine de assistir esse vídeo bem consciente sobre o que é certo e o que é errado. Mas antes de falar detalhadamente sobre estes dois caminhos, é preciso ressalvar que existem empregadores que maldosamente tentam ficar no meio dos dois caminhos, ou seja, querem fiscalizar se o empregado está trabalhando num determinado momento, querem controlar o horário que ele começa e termina o trabalho, mas não querem assumir o registro da jornada. Não querem pagar as horas extras que venham a ser realizadas. E isso é uma fraude. Simplesmente é um tipo de empregador que quer exigir mais trabalho do que a Constituição permite e o pior, sem nem pagar por esse trabalho. Obviamente, isso não é um caminho legítimo. E as orientações que eu estou dando aqui no vídeo, inclusive explicando quais os dois caminhos que vejo como legítimos, servem justamente para ajudar o trabalhador a identificar situações de abuso e saber o que fazer contra elas. Pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre o primeiro caminho, quando o controle de jornada é devidamente combinado entre as partes. Eu expliquei lá no primeiro vídeo dessa série de vídeos sobre teletrabalho aqui do canal Trabalhismo, que no teletrabalho existe a obrigatoriedade de elaboração de um contrato escrito entre empregado e empregador, e que neste contrato deverão ser previstas quais as atividades que serão realizadas pelo trabalhador. Bom, eu imagino que ao se fazer esse contrato e ter uma previsão sobre as atividades que vão ser exercidas pelo trabalhador, já é possível prever também se haverá possibilidades do empregador ter o controle sobre a jornada do teletrabalhador. As formas de se fazer esse controle são muitas e dependem do tipo de atividade a ser desenvolvida pelo empregado e do nível de confiança que o patrão deposita no empregado. Por exemplo, o trabalhador ele pode indicar o horário que ele começa e termina o trabalho em um sistema digital com um aplicativo de celular. Outro exemplo pode ser combinado de periodicamente o trabalhador enviar informações sobre o que ele realizou em cada hora ou em cada turno de trabalho. Quem trabalha permanentemente no computador pode usar algum programa que monitore todas as atividades da pessoa naquele computador. E saiba você que existem programas muito avançados para fazerem isso. Enfim, quanto a isso, eu quero registrar que é muito importante haver absoluta transparência entre as partes sobre qual o critério de controle de jornada que será utilizado, inclusive inserindo essas informações no contrato de teletrabalho. O teletrabalhador tem o direito de saber como ele está sendo fiscalizado. E se houver o uso de programas de computador ou aplicativos de celular, tem o direito de saber com clareza como esses programas funcionam, inclusive para ter certeza de que não está acontecendo uso abusivo dos seus dados pessoais e da sua própria privacidade, porque tem programas e aplicativos que podem até ligar a câmera do celular ou do computador para filmar o que você está fazendo. Quando a jornada está sendo devidamente controlada, um horário de trabalho deve ser previamente fixado e o trabalhador tem o compromisso
de ficar à disposição do seu empregador durante todo o tempo da sua jornada diária. Mesmo que por algum instante ele fique sem tarefas a serem realizadas. O tempo que o trabalhador fica à disposição, aguardando ordens, também é computado na jornada diária. Daí, se houver necessidade de trabalho extra, será devido o pagamento das horas extras, ou se houver acordo de compensação ou de banco de horas, será devido o desconto das horas trabalhadas a mais em um outro dia. Então veja só, o teletrabalhador que for submetido ao controle da sua jornada vai ter algumas diferenças no modo de se fazer esse controle da jornada. Mas os demais direitos, como as horas extras, o banco de horas, todas as outras regras vão ser iguais às regras dos trabalhadores presenciais. Agora vamos para o caminho mais complexo, quando o empregador realmente não realiza o controle da jornada do teletrabalhador. Então, para começar, eu vou frisar que nesse caso não haverá direito ao recebimento de horas extras. Por quê? Não haverá controle do empregador se o empregado trabalhou mais ou menos do que 8 horas diárias e 44 horas semanais. Sem esse controle, por lógica, também não dá para falar em jornada parcial, nem na existência de banco de horas. Veja bem, o empregador não realizará o controle, mas isso não quer dizer que o trabalhador não deva fazê-lo. Muito pelo contrário, o trabalhador é o principal interessado em fazer um controle do tempo que efetivamente está dedicando ao trabalho, para evitar ultrapassar as 8 horas diárias e 44 horas semanais. Lembre-se que esse limite de jornada ele é baseado em estudos que indicam que trabalhar mais do que isso prejudica a saúde, aumenta o risco de acidentes e doenças do trabalho, além de prejudicar o convívio social e familiar do trabalhador. Afinal, nenhuma pessoa deve viver para trabalhar, mas apenas trabalhar para viver. Ao elaborar o contrato de teletrabalho e definir quais as tarefas que o trabalhador deverá realizar, as partes, empregado e empregador, deverão também estabelecer como será feito o controle de produtividade. O que vai ser considerado como uma tarefa concluída e quantas delas terão que ser entregues por dia ou por semana, por exemplo. Isso por si só já é uma grande diferença em relação ao trabalho presencial e significa uma mudança na forma de administrar a produtividade de empregados. De toda forma, a gente sabe que todo empregador e todo trabalhador com um mínimo de experiência sabem quanto de um determinado trabalho um profissional mediano consegue entregar por dia de serviço. Além do mais, os critérios de produtividade, logicamente, eles poderão ser modificados no decorrer do tempo para adequar às situações que na prática se revelem desequilibradas. Por isso que é importante o trabalhador ter um certo controle da quantidade de horas que ele está se dedicando por dia e por semana. Eu quero destacar nessa situação toda que, se não existe controle de jornada, também não existirá horário fixo e pré-estabelecido para o trabalho, e que isso gera um direito do trabalhador a ter ampla autonomia sobre a sua jornada, ou seja, o próprio trabalhador terá o poder de definir quando ele começa e termina a sua jornada, quando ele realizará intervalos e quanto tempo vão durar esses intervalos. Essa ampla autonomia pode ser muito útil se o trabalhador souber usá-la a seu favor, adequando a jornada a outros interesses e tarefas do seu dia a dia. Para o teletrabalho funcionar bem, patrão e empregado devem combinar horários prévios, que as demandas serão solicitadas e entregues. É preciso estabelecer um tempo de entrega bem superior ao tempo necessário para a realização da tarefa, para que o trabalhador efetivamente possa decidir qual horário ele irá realizar a tarefa, ou seja, para que não perca o direito de ser o dono do seu tempo. Por exemplo, se uma tarefa
demora cerca de 2 horas para ser executada, o tempo de entrega deve ser bem superior a essas 2 horas. Eu sugiro que seja pelo menos 24 horas. Pensa comigo. Se o tempo de entrega da tarefa for muito curto, o empregado nunca poderá administrar o melhor momento para realizar essa tarefa. Ele sempre vai ter que fazer o trabalho imediatamente. Desse jeito, o empregador estará controlando o horário de trabalho do empregado de forma indireta. Olha só, o patrão envia uma série de tarefas ao seu empregado às 8 horas da manhã. E sabendo que essas tarefas precisam de umas 8 horas para serem realizadas, esse empregador determina que o prazo de entrega seja no mesmo dia até às 18 horas. Veja bem, o trabalhador teria cerca de 10 horas, das 8 às 18, para fazer as tarefas que necessitam de 8 horas para serem concluídas. O que vai acontecer? O trabalhador, na verdade, terá que começar a tarefa imediatamente, sem qualquer chance de ele próprio administrar o seu tempo. Então, para mim, fica muito claro que, de forma indireta, o empregador está determinando em qual horário o empregado vai trabalhar. Isso é claramente incompatível com a regra da CLT e está errado. Se o empregador insistir em fazer isso, ele estará cometendo uma fraude e, por consequência, o trabalhador vai ter direito a receber as horas extras que ele vier a trabalhar. Gente, eu insisto nessa minha forma um pouco mais detalhada de explicar as coisas, porque se você entender os motivos de cada regra trabalhista, do jeito que eu estou ensinando aqui nos vídeos do canal Trabalhismo, você vai conseguir perceber quando uma fraude estiver acontecendo. Voltando aqui para o caso da ausência de controle de jornada do teletrabalhador, outro ponto que vale destacar é que o empregador terá a vantagem de reduzir a burocracia relativa ao controle de jornada. Ele não terá que conferir e arquivar cartões de ponto, não terá que gastar tempo conferindo se o empregado está trabalhando ou não. Outra vantagem que os empregadores adoram é que eles saberão que no fim do mês não terão despesas a mais com o pagamento de horas extras. Por outro lado, o empregador precisa ser muito bem organizado para conseguir programar direitinho todas as tarefas a serem realizadas pelo empregado e, o mais importante, enviar as tarefas com a antecedência razoável. Eu já trabalhei para dezenas de empresas e sei perfeitamente que esse tipo de organização é raro. É um desafio enorme para as empresas respeitarem isso e o trabalhador vai ter que bater o pé. Esse tende a ser o principal ponto de estresse entre o empregador e o trabalhador. Por isso que eu estou aqui me esforçando para ser o mais claro que eu consigo. O teletrabalho deve ser vantajoso para o trabalhador, por exemplo, na economia de tempo, de deslocamento. Tempo este que o empregado poderá usar para fazer atividade física, conviver mais com a família, com amigos, ou seja, melhorar a sua qualidade de vida. Porém, se o teletrabalho resultar em aumento da quantidade de horas de trabalho, o efeito será o contrário. E será contrário à Constituição Federal, que impede a jornada maior que 8 horas diárias e 44 horas semanais. Ainda sobre o tema da jornada de trabalho, eu tenho mais algumas dicas que podem ser interessantes para você. Olha só. É importante colocar no contrato do teletrabalho se a empresa pode ou não convocar um empregado para comparecer pessoalmente lá na empresa. Se puder, aí deve colocar no contrato qual será a antecedência mínima da convocação. Também importa colocar no contrato se haverá necessidade de comparecimento periódico, por exemplo, uma vez por mês. Se as partes concordarem que não haverá necessidade de comparecimento físico em nenhuma circunstância, é muito importante registrar isso no contrato para dar a segurança ao trabalhador de que ele pode até se mudar para outra localidade, ou então ir passar um tempo em outro lugar, no interior, numa praia, onde ele quiser. Outra dica
que eu acho bem importante, é combinar que as tarefas sejam sempre enviadas no horário comercial, inclusive detalhando no contrato que horário é esse. Algo como de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Com isso, evita-se que o trabalhador receba conteúdo de trabalho no momento que ele separou para o seu descanso, para o seu lazer ou para qualquer outra atividade. Todo trabalhador tem direito a se desconectar do seu trabalho nos momentos fora da sua jornada. Mas é impossível se desconectar se você ficar recebendo mensagens do chefe no celular. O teletrabalhador ele também tem direito de se ausentar do trabalho nas mesmas circunstâncias que o trabalhador presencial. Por exemplo, nos casos de atestado médico, licença maternidade ou paternidade, casamento, morte de parente próximo e etc. Mas se não houver horário de trabalho fixado pelo empregador, qual que deve ser o procedimento numa situação dessas? Nesses casos, todas as tarefas que estavam agendadas para serem entregues nos dias em que o trabalhador se ausentar deverão ser repassadas para outro trabalhador ou adiadas pelo mesmo número de dias que o trabalhador terá direito de se ausentar. Vamos ver um exemplo prático. O José tinha que entregar certas tarefas na quarta-feira, mas ele se adoentou na segunda-feira e recebeu um atestado médico de 3 dias. Portanto, ele ficará sem trabalhar segunda, terça e quarta. Daí para que o tempo de recuperação e o tempo de realização da tarefa sejam corretamente respeitados, o prazo de entrega também deve ser adiado por 3 dias, ou seja, de quarta para quinta, de quinta para sexta, de sexta para sábado. Sábado será a nova data de entrega, entendido? Outra dica: o teletrabalhador deve tomar cuidado e sempre respeitar o seu direito ao intervalo mínimo de 1 hora para alimentação e descanso e direito de intervalo mínimo de 11 horas entre uma jornada e outra. Esses intervalos são essenciais para proteger a saúde física e mental. E mais uma dica importante é que se outro teletrabalhador da mesma empresa tem a sua jornada controlada e recebe pelas horas extras ou faz compensação em banco de horas, esse mesmo procedimento deve se estender a todos os teletrabalhadores que atuem na mesma função, porque se todos são iguais, a possibilidade de controle de jornada será igual para todos. Pessoal, tudo isso que eu estou falando aqui no vídeo é em relação às regras gerais que valem para todo o Brasil. Mas é importante cada trabalhador também verificar o que dizem as normas do seu sindicato. Elas podem ter critérios diferentes e até mais benéficos. Eu não tenho como falar num vídeo o que cada sindicato tem de regra sobre teletrabalho. Primeiro, porque são milhares de sindicatos no país. E segundo, porque as regras dos sindicatos elas podem mudar a cada ano. Por último, eu quero dizer para você que me ouviu até agora, que tanto em relação à jornada de trabalho, quanto em relação à segurança e saúde do trabalho, a CLT foi modificada para colocar muita responsabilidade nas costas do trabalhador. Este é o resultado de uma mentalidade menos protetiva que tomou conta da política nacional. E com o argumento de dar autonomia ao trabalhador, a gente viu que, na verdade, deu ausência de proteção e criou mais dificuldade para fazer valer os direitos dos trabalhadores. É muito difícil, individualmente, o trabalhador dar conta de realizar todo o seu trabalho e ainda ser o responsável por ações individuais e ativas de proteção da saúde e da jornada. Eu penso que o melhor caminho é a reorganização coletiva dos trabalhadores se juntarem para obterem uma boa consultoria sobre o que fazer para se proteger e melhorar a sua condição social, além de se juntarem para conquistar maior responsabilização dos empregadores. Os sindicatos surgiram justamente com essa função: fortalecer os trabalhadores através de ações conjuntas, mas, infelizmente, a maioria dos sindicatos não vem fazendo isso muito bem.
eu acho interessante os trabalhadores se conscientizarem da importância de se reorganizarem coletivamente, porque sozinhos é muito mais difícil. Aí pode ser que a revitalização do sindicato seja uma opção, ou então que novas formas de organização apareçam. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Este conteúdo foi importante para você? Ainda ficou alguma dúvida? Você tem alguma sugestão? Por gentileza, retribua esse meu trabalho com um comentário aqui embaixo e me ajude a divulgar essas informações, compartilhando o vídeo no WhatsApp e nas suas redes sociais. Muitíssimo obrigado.